Hoje eu não posso olhar muito pra lá, porque esse óculos não tem anti-reflexo. Então eu vou ter que gravar o vídeo assim, ok? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Juliana, pra quem é novo aqui, e eu gostava de Game of Thrones. Mas isso não é um vídeo pra falar sobre isso, eu já dei a minha opinião sobre a 8ª temporada neste vídeo bem rápido que eu fiz aqui. Mas esse vídeo não é pra falar sobre coisas ruins, esse vídeo é pra falar sobre coisas lindas de Game of Thrones, que são os sets de filmagem. Eu e o Henrique viajamos pra Islândia logo depois da nossa viagem para o Reino Unido. A gente passou 14 dias no país e foi... Eu só não digo que foi a melhor viagem das nossas vidas porque teve a Nova Zelândia. Mas olha, perdeu por muito pouco. Foi uma viagem realmente muito especial e esse vídeo vai mostrar um pouquinho pra vocês o como esse país é maravilhoso. Mesmo que pra quem nunca viu Game of Thrones, vocês vão gostar de ver esse vídeo, porque a Islândia é muito maravilhosa. Esse vídeo mostra 11 sets, não quer dizer que são os únicos da Islândia, mas são os que a gente conseguiu visitar. A Islândia, ela foi utilizada muito no Game of Thrones como set de filmagem para o norte da muralha, por motivos óbvios. Tudo que foi filmado lá nesse quesito foi no inverno islandês. A Islândia não tem meia estação, e o clima é tão extremo que eles têm, bem dizer, 2 estações, que é o verão e o inverno. A gente foi exatamente no meio dessa mudança de estação, que foi em abril, que é bem no... A gente tava lá na semana que começou o verão de fato. Mas tava frio pra caramba de mesmo jeito. Mas claro, não tava nevando mais e não tinha mais neve pra todo lado, igual o que vocês veem na série. Então muitos dos sets que a gente foi vai ficar um pouco diferente do que realmente tava mostrando na série, porque a gente não foi no inverno. Uma coisinha só que eu quero falar antes de começar essa lista. Vocês vão ver que tem vários nomes. O idioma islandês é uma coisa bem engraçada, porque muitas das palavras, eles têm os caracteres que parecem uma coisa, mas na verdade são outra. E o som não tem nada a ver com nada. Eu dei uma pesquisada em termos de saber como pronunciar as palavras que eu vou falar pra vocês agora, mas eu não sei se eu consigo, se eu vou conseguir, eu não sei se tá certo mesmo assim. Então vocês vão me perdoar se eu tiver algum islandês ou alguém que saiba islandês vendo esse vídeo. Considerem o esforço que eu coloquei nisso pra tentar falar a palavra correta, ok? E me desculpem se eu fizer algum erro colossal, que eu com certeza vou fazer. Nossa lista, nós temos Thoroughfoss, ou algo do gênero. É uma cachoeira que fica no Goat Circle, que é a principal rota turística da Islândia, pertinho de Reykjavik, da capital. E nessa cachoeira, o cenário em volta foi usado como countryside de Meereen, e mais especificamente ela aparece no episódio 6 da temporada 4, que é quando o Drogon queima viva uma cabra e come a pobre coitada da cabra. A cachoeira fica bem perto da estrada, ela é bem acessível e como não foi usado pra lá da muralha, foi usado em Meereen, que é verão, dá pra reconhecer bem a cachoeira no seriado. Número 2, Thingvellir National Park. Esse parque, ele tem um valor não só por ter sido set de filmagens, mas ele tem um valor geológico muito grande, que é onde acontece a divisão das placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte. E você consegue, de fato, andar no meio dessas placas tectônicas. É muito legal. Eu não sei vocês, mas muitas vezes a gente acha que as placas tectônicas se dividem debaixo do mar e é uma parada que você não vê muito bem. E como essas placas estão se afastando, acho que é uma média de 2 centímetros por ano. Você consegue, exatamente, você vê a abertura. É bem surreal, é muito legal. E exatamente no meio dessa divisão é onde foi filmada uma das cenas mais icônicas em termos de ambientação. A entrada do Ninho d'Águia, onde fica o Bloody Gate, onde fica a irmã da Catelyn Stark. E essa cena aparece no episódio 5 e no episódio 8 da 4ª temporada. No episódio 5 é a Sansa chegando com o Mindinho, passando pelo meio das 2 placas, e o episódio 8 é a Arya chegando com o cão de caça, quando eles fazem o caminho inteiro até o Olho d'Águia pra descobrir que a tia da Arya estava de fato morta. Esse parque é enorme e do lado dele tem um lago que chama... Vem aqui, tenta falar essa palavra aqui, essa última aqui. A última? É. Thingvallavatn. Thingvallavatn. É isso? Eu não sei falar essa. Thingvallavatn. Ou algo assim. Bom, tá aqui. É o maior lago natural da Islândia. E lá foi o set usado quando a Arya, no último episódio da 4ª temporada, dá a moeda pra o capitão do navio e fala "Vai lá, Morgulhas", e vai embora de Westeros. Na época que a série era boa. Número 3, Skogafoss. Essa é acho que a cachoeira mais famosa da Islândia.
Ela já apareceu em outros seriados, como no Vikings também. E ela aparece no primeiro episódio da 8ª temporada. Eu fiquei tão feliz que quando eu assisti esse primeiro episódio, eu olhei e falei, meu Deus, é aquela cachoeira! Não tem como você ter ido na cachoeira e não conseguir reconhecer ela em qualquer outro lugar. Eles usam essa cena logo depois do Jon e da Dany voarem nos dragões até um vale perto de Winterfell. E os atores não estão de fato lá, e eles incluíram digitalmente a cachoeira atrás e aumentaram um pouco a cachoeira. Como se precisasse deixar essa cachoeira mais maravilhosa do que ela já é. Número 4, Rhaenys Ferry Beach. É uma das praias mais famosas da Islândia também, é a famosa Praia de Areia Preta. E ela foi usada como Eastwatch by the Sea, que é um dos castelos construídos na muralha para proteção dos Sete Kingdoms. Desculpa, eu fico assistindo seriado em inglês e daí eu não consigo falar os nomes em português, mas... Então é onde o Jon e a comitiva suicida dele vai, no 5º episódio da 7ª temporada, para atravessar a muralha e procurar um White Walker para levar para Cersei. E essa cena é filmada na praia, obviamente a muralha e o castelo foram incluídos digitalmente, mas eles usaram as formações rochosas que tem nessa praia como bem a divisa que dá a muralha pro mar. Uma curiosidade aqui, os islandeses acreditam que essas formações rochosas são na verdade trolls que estavam arrastando um navio pra praia e o sol nasceu nesse meio tempo e transformou eles em pedra. A Islândia, ela tem muito essa cultura de... não do sobrenatural, mas eles acreditam muito em elfo, em troll e esses seres mágicos, ao ponto de que eles adiam obras públicas. Se eles descobrirem, ou se eles acharem que no lugar onde eles estão escavando ou construindo alguma coisa, tem uma pedra onde moram trolls ou elfos. E eles param a obra até eles tirarem essa pedra para não destruir a casa dos elfos, isso é verdade. E eu achei muito legal. Número 5. A geleira de Svinafellsjökull. Essa é um dos braços da geleira que fica no sul da Islândia, que é a maior geleira de toda a Europa. E essa geleira é mostrada no 6º episódio da 2ª temporada, que é exatamente o local onde a Patrulha da Noite e o Jon Snow capturam a Ygritte. E essa locação de filmagem foi feita bem perto da estrada. Essa geleira também foi usada na 7ª temporada para filmar várias cenas de batalha do Jon Snow e da comitiva suicida dele pra lá da muralha, tentando capturar um White Walker, quando o plano vai por água abaixo e a Dany tem que salvar eles com o dragão. 6. Namafialverir. O primeiro episódio da 3ª temporada começa com o Sam atravessando uma nevasca que tá acontecendo pra chegar até onde tá a Patrulha da Noite, logo antes dos White Walkers atacarem eles. Isso foi filmado no inverno, no meio do inverno islandês, nessa locação que é na verdade uma área geotermal. E esses ventos que você vê não é realmente uma nevasca que tá acontecendo, mas é os ventos que saem desses steams de ar que saem da terra. Tava nevando no dia que eles filmaram, mas como tava de noite, tava nevando no inverno, tava cheio de neve por toda a volta. A velocidade do vento fez com que essa cortina de fumaça parecesse uma nevasca, mas na verdade foi filmado no meio dessa área geotermal. Número 7, Griotegja Cave. É uma caverna natural que tem no norte da Islândia, onde foi filmada a icônica cena do Jon Snow quebrando os votos com a Patrulha da Noite e ficando com a Ygritte. Isso foi no 5º episódio da 3ª temporada. Não foi a cena inteira que foi filmada nessa caverna, mas a entrada da caverna e alguns takes lá dentro foi utilizado exatamente nessa caverna. Antigamente era possível nadar nessas águas, mas as atividades vulcânicas por baixo da terra ali fizeram com que a água esquentasse demais e atualmente não dá pra você nadar ali sem se queimar. Então tem várias placas no lugar falando pra você não fazer isso, e até quando eles filmaram essa cena no Game of Thrones, eles não estão nadando de fato nessa água, eles estão nadando eu não sei se é no estúdio ou se é em outra locação. Número 8. Verfjall. Usado em várias takes na 2ª temporada para retratar o norte da muralha, que eles usaram várias tomadas aéreas no inverno dessa região. Eu sei que essa área foi usada nessa tomada do último episódio da 2ª temporada, que é onde os White Walkers estão marchando e passam pelo Sam. Número 9, Hofdi. Essa região que fica em volta desse Lake Miviat, ali no norte da Islândia, ela é um campo de lava. Então, essa cena que foi filmada ali foi no episódio 5 da 3ª temporada, quando o Jon Snow chega com a Ygritte pra conversar com o Tormund e com o Orell. Nessa tomada mais aberta você consegue ver o rio Miviat no fundo e essas estruturas de lava em volta deles quando o Jon Snow chega ali e eles estão andando. Mesma cena também do episódio 5
foi filmado as takes de perto dos personagens e a cena em que a Ygritte rouba a espada do Jon foi filmada no número 10 de Dimmaborgir. Dimmaborgir é um campo de lava também e tem várias estruturas, como se fosse um parque que você consegue andar em volta dele, tem várias trilhas diferentes com diferentes durações que você consegue fazer e passar no meio dessas estruturas de lava. O parque é muito lindo. De novo, não dá pra reconhecer direito o acampamento do Mace Rider porque a gente foi no verão e ele foi filmado no inverno cheio de neve. Mas as estruturas são essas e foram usadas nessa cena que eu falei da Ygritte roubando a espada do Jon, minutos antes dela ir pra dentro da caverna, que a gente mostrou no número 7. E o legal desse parque é que no folclore islandês eles acreditam que esse lugar está conectado de alguma forma com o inferno. Por último, nossa lista, o número 11, é Kirkefek Mountain. Essa eu acho que é a montanha mais famosa da Islândia inteira, especificamente por causa do formato diferente que ela tem, que parece uma ponta de flecha. E foi exatamente com essa descrição que ela foi usada no 6º episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. É a montanha que o cão de caça vê na visão dele quando ele olha para o fogo. E é nessa montanha, que é descrita como uma montanha que parece uma ponta de flecha, que eles têm que chegar e é onde eles vão encontrar os White Walkers. Você consegue ver direitinho a montanha no fundo dessa tomada. Infelizmente eu não fui lá com tudo cheio de neve, mas dá pra você reconhecer perfeitamente a montanha. Gostaram um pouco dessas filmagens da Islândia que eu mostrei, eu acho que vocês vão amar os meus próximos vídeos que estão por vir da Islândia, porque eu não coloquei as melhores tomadas aqui, porque eu não sou boba nem nada, então se vocês quiserem ver mais sobre a Islândia, se inscrevam no meu canal para continuar vendo os vídeos que eu vou fazer, não só da Islândia como do Reino Unido, porque até agora eu só soltei um vídeo de Londres, tem muita coisa pra soltar, e ainda tenho muito vídeo pra fazer da Nova Zelândia. Eu só preciso de tempo, coisa que eu não tenho, mas ideias eu tenho várias. Então me siga aí e deixe o seu like pra me mostrar que você gostou. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final, e eu vejo vocês no próximo. Tchau!